São quase 10 anos percorrendo as ruas de Santana do Livramento em qualquer horário do dia ou da noite também, porque ele literalmente não dorme. E há quem fale que é conversa fiada, não, ele literalmente não dorme. Ou dorme pouco. Quando pensa que ele está dormindo, ele já está no ar de novo. É o verdadeiro guardião das informações, especialmente da área criminal. Por guardião, há quem o chame de sentinela. Raramente o chama pelo próprio nome, que se confunde com o nome da empresa. Mas é Ralph Pereira Quevedo. Aos 38 anos de idade, é uma referência para quem busca informações em Santana do Livramento. As visualizações na marca dos milhões são uma luz, né, para quem pretende mergulhar na carreira e fazer jornalismo de verdade. Outro papo desse final de semana, tenho o privilégio de poder ter aqui no estúdio um parceiro, um amigo, né, de jornada, que é o próprio Ralph, né? Aqui, Ralph Quevedo, dá até medo da gente olhar pro Ralph, porque quando tu olha pro Ralph, tu não sabe se ele tá te filmando, se ele vai buscar, se tu é a informação, ele vai sair aqui, vai abrir uma live e vai contar alguma coisa, mas, né? Tá assim já. Tá nesse nível. Ralph Quevedo, seja bem-vindo. É uma honra para mim, mais uma vez conversar contigo e dessa vez visitar a tua casa, Cleiton, a casa de vocês aqui. E vamos lá, vamos responder tudo aí para ti. E é para mim mais uma vez um orgulho fazer parte desse meio, como diz, dessa jornada que todos nós dividimos, né? E eu acho que não é difícil até saber se hoje eu conseguiria fazer outra coisa, porque assim como tu, eu tinha apaixonado por dentro de fãs. É verdade. Hoje a gente faz essa casa aqui, como o Ralph diz, essa nossa toca da Lince aqui tem uma toca que se ampliou, né? Nessa parceria com o Ozanam, ali, o nosso Verdade. diretor de imagens, o Ozanam, a Fernanda, nossa administradora, que está ali atrás, Samuel Palmeira, o Fabrício. Aliás, hoje tem dois de nós na capital, né? Fabrício Marcel e Marcos Ozanam, né? Daqui a pouco eles estão aí, né? Aí ficou aqui a turma que tem que trabalhar, né? Eu, Claro, o claro. Samuel e a Fernanda, né? Vamos se divide. Vamos Tá se bem. dividindo. Ralph, como é que tu define o Ralph antes e o Ralph depois do Sentinela? Quem era o Ralph antes do Sentinela? O Ralph do Sentinela era muito imaturo. Não que eu seja muito maduro hoje, mas era um cara que era muito sonhador. Sonhava assim, tão abertamente que não tinha limites pro que ele queria. E o Sentinela surgiu de parte desse sonho, desse senso de justiça. Eu nunca gostei da área política, por exemplo, porque hoje tu faz uma matéria falando que essa caneta tá segurando na mão, ela fez algo ruim, Somos dois. e para essa fita que tá na tua mão, e aí amanhã as duas estão de bem e tu fica como ruim. É. Quando a gente fala da criminalidade, quando a gente fala do polícia e ladrão, uma porcentagem muito grande, não vou dizer que 5% das vezes, tem um lado bom, um lado ruim, um lado correto. E então, não é que seja mais fácil fazer, mas eu acho mais justo de tu mostrar o trabalho de pessoas que dedicam 24 horas do seu dia, ó, instituições que dedicam 24 horas do seu dia para proteger pessoas que muitas vezes são ingratas com ela também. É. Assim como as pessoas às vezes são ingratas até com o trabalho que a gente faz também. Então, o teu amigo hoje é teu amigo, amanhã tu vai fazer uma matéria porque ele roubou e ele fica muito brabo. Entendeu? Ontem um cara roubou um celular, por exemplo. Hoje de manhã ele me mandou mensagem que eu podia pagar. Eu assim, será que é o cara do dono do estabelecimento, porque aparece o estabelecimento comercial dele? Não, era o ladrão pedindo que não aparecesse porque ele tem trabalho. Ele foi solto, furtou dois celulares. Não fosse ladrão, né? Não fosse ladrão. Entendeu? Tantas saídas na tua vida pra te fazer o correto e as pessoas insistem. Daí, nesses casos, o sentinela vai estar lá de alguma forma fazendo a sua atuação, assim como a polícia também faz. Mas o Ralph hoje é isso. O Ralph hoje ele tem um senso de justiça um pouco maior, mas com muito mais pé no chão do que tinha. Sonha com os pés no chão e que tem muito orgulho, assim, ó, não sou rico com o que eu tenho, mas de ter conquistado pelo menos a credibilidade, que é uma coisa que a gente parece uma coisa que a gente precisa de muito tempo, uma idade muito avançada para ter credibilidade. E a internet hoje mostra que com boas atitudes, às vezes num espaço curto de tempo, tu consegue conquistar o teu espaço também. Eu tô atrás ainda dessa credibilidade Ah. aí. Tô correndo atrás ainda, né? Tô tentando. Não, porque outro dia a gente teve aqui com- convidados que não vieram, né? Aham. E aí, esse convidado que não veio na última hora, cara, não tinha como competir, mas aí entra a tal da credibilidade, né?
Depois eu fiquei pensando, cara, eu não tenho credibilidade com essa figura mesmo. Porque entre ele vir aqui e bater esse papo, que é um outro papo conosco Aham. aqui, né? E receber aí a esposa de uma grande figura da TV brasileira, ele optou por receber essa. Eu digo, cara, então nós estamos sem moral com esse convidado. Estamos sem aí, né? moral, estamos E sem aí moral. o cara da última hora, ele, não, tá, mas também depois, fora da hora, eu te digo quem foi, né? Mas é isso, Cleiton. Eu acho que a gente vai buscando, né? Assim, buscando. com o tempo, é que nem tipo assim, tem um jornalista de carreira, né? De tempo de formação. Eu não sou uma pessoa formada, entende? Mas com 12 anos já, quase 10 de história Sentinela, a gente cria um vínculo com a comunidade que eles assinam por ti tudo que tu faz, entendeu? É. Porque as pessoas sabem não sabem a tua índole pessoal, mas sabem que todo dia tu tá ali fazendo a mesma coisa e que tu não afeta negativamente a vida de ninguém. E com a experiência, tu vai aprender. Tem gente que aprende, né? Sim, sim, sim. Mas com a experiência, Raul, tu vai aprendendo tanto sobre todas as áreas, né? Que tem coisas que a academia não te dá, que a faculdade não te dá, que Sim, essa sim, vivência, essa prática Aham. em todas as áreas, né? Óbvio que hoje tu especializou mais na área da segurança, mas eu sei que se tiver que fazer uma cobertura esportiva, sim. ou se precisar fazer uma cobertura política, tu vai fazer. Sim, vai fazer. Porque tu passou por isso, passou por essas etapas aí. E aí, muitas vezes, eu acho até mais. Eu acho. Com a experiência da polícia, a parte esportiva nem se fala. Sim. Entendeu? A gente fala, né, que tudo que a gente não tem um ponto e contraponto no jornalismo, o resto é tudo publicidade, né? Então, tipo, praticamente o esporte, ele é quase toda uma publicidade, assim. E a parte da política também. Tipo, muitas vezes é publicidade. É uma coisa que a gente não faço muito, que o Sentinela não faz muito, a publicidade em si. Porque pra gente fazer a publicidade, eu preciso pegar o outro lado ruim. E aí, quando o outro lado ruim toca, às vezes, numa ferida, que nem uma ferida, é nada, entendeu? É um raspadinho e se faz um estardalhaço nisso. Como eu digo, eu gosto de trabalhar, não gosto de passar trabalho. Então, se eu ficar fazendo coisas que eu sim. vou ver que eu vou me estressar fazendo, eu já nem faço. É isso. Não, e eu... Cara, a gente... Tem um ponto que a gente concorda. Eu gosto de trabalhar, mas eu também não gosto de passar trabalho. Porque eu já passei trabalho. Sim. Né? Tu já deve ter passado As porradas trabalho. que a gente leva no dia a dia, não coisas grandes, no dia a dia, corriqueira, fazem com que a gente comece a buscar os atalhos, né? E aí, assim, é quando tu percebe que alguém tá te fazendo de otário. Não, para aí. O cara pede pra tu fazer a matéria lá, ou te chama no lugar, te vende uma pauta X, e quando tu percebe que o cara, ele tá querendo promover ele não, ganhar em cima do que tu tá fazendo. Exatamente, não a pauta. Cara, então hoje o cara consegue enxergar, Verdade, né? é bem longe, isso. assim, né? São 6 colaboradores hoje, diretamente no Sentinela. Tu imaginou que tu poderia ter 6 pessoas trabalhando contigo? Óbvio que não. Mas isso era uma necessidade. Quando tu começou a perceber que tu precisava ter mais pessoas lá trabalhando com o Sentinela, sendo vários sentinelas? Nas primeiras semanas do Sentinela, eu fazia tudo, mas eu não sabia editar vídeo. Então o Igor, que tá nos nossos bastidores aqui, desde o começo do Sentinela... É o mais antigo, né? É o mais antigo. Acho que talvez 2 semanas depois do que eu tenho, porque a primeira semana, o Sentinela, eu já viajei pra Chapecoense, lembra? O episódio da Chapecoense. Quando eu voltei, eu senti lá a necessidade de que, poxa, eu tô fazendo uns vídeos legais aqui, mas eu tô tendo que largar cru. Porque eu não tinha no celular como editar, eu não tinha mistura de computador, nada. Tipo, E há 10 anos atrás era outra estrutura. era outra coisa, tipo uma internet, eu não conseguia fazer, por exemplo, uma live, a gente não conseguia fazer em alguns pontos da cidade, porque não pegava. Era Oi, lembra? Depois a Vivo começou a melhorar e hoje praticamente a Vivo é o que tem mais amplo a cobertura aqui na cidade. E era terrível. Alô, Vivo, se quiser nos patrocinar, tamo aí, viu? Estamos aí. Aproveitar aí, deixa. Alô, galera da Vivo. E aí, então, começou comigo, depois o Igor. Aí, na época, a Lu fazia a parte administrativa e aí foi se sentindo necessidade de uma parte comercial. Porque eu apareço nos vídeos, faço a produção de conteúdo. O Igor edita. Ela cuidava do administrativo, mas a gente olhava assim, quem vende? E quem vai vender? Quem é que vai fazer assim? Quem é que vai bater de porta em porta? E aí, na minha vida pessoal, eu só tenho envergonhado, assim, muitas vezes, assim, quando eu vou lido com estranhos. Mas tu ligou a câmera, pum, tem que fazer uma entrevista contigo, Cleider. Tudo bom? Quando liga a câmera, parece que o cara se transforma, né? O cara se senta em casa. E aí, mas pra vender, eu sou uma pessoa que diz assim, eu não sei vender. Até a Isadora falava, cara, tu vende muito bem. Não, cara, eu não sei vender. É que, tipo, anos de experiência faz tu assim, o cara quer uma live pra inauguração. Tá, mas normalmente inauguração a gente faz isso. Pra que eu vou estar oferecendo uma coisa que... É o básico, né? O básico, entendeu? Aí se ele quiser alguma coisa a mais, você conversa. Mas, tipo, tem coisas que já vem pronta. A pessoa só tem que saber o que tu faz, entendeu? E quanto que tu cobra o que tu faz. Não tem muito mistério.
E aí isso vai se desenrolando natural a ter uma equipe maior. Já chegamos a ter ainda mais repórter, né? Que hoje somos nós Sim. dois os repórteres. Só que aí, com indas e vindas da vida, hoje somos nós e todo mundo, graças a Deus, que passou pelo Sentinela, no Sentinela, sempre fez um papel muito bom, entendeu? Não tem que reclamar assim, ó. Isso é uma coisa importante, né? É. Para as pessoas conseguirem entender a essência, né? É isso, né? O cara Sim, vai, sim. ele pode vir de uma outra escola, mas ele sabe que ali ele vai ter que fazer isso. É esse o padrão, é Claro, esse o claro. modelo. E colocar esse DNA, eu imagino que deve ter sido difícil, né? É difícil quando vem de fora. Quando começa é mais fácil, entendeu? Então, por exemplo, coisas básicas que tu aprende no Sentinela. Sim. Abertamente pra vocês. Não fica na frente dos outros quando tá filmando, não passa na frente da câmera dos outros, não fica verdade. passeando. É, Não tem que fazer ninguém tem que fazer, não tem que fazer propaganda nossa na câmera dos outros. exato. Falou alguma bobagemzinha pra ti, mata no peito e me Ignora. conta depois. Uhum. Que depois a gente vai entender como é que foi a situação, entendeu? Claro. Porque às vezes a pessoa fica ofendida por uma coisa que tu nem sabe que tu fez, mas tu fez. É. Então, isso levou a gente se estressar minimamente. Eu acho que, olha, de Sentinela, em 10 anos, houve um estresse. Um estresse que foi totalmente resolvido. Porque foi um estresse. Eu lembro desse Aham, estresse aí. foi um estresse que se criou por uma mentira. E que foi diretamente comigo, não foi? Não teve. Não tô terceirizando, foi diretamente comigo. Tinha uma simulação. Isso. Eu E aí lembro. foi estar diretamente comigo, onde eu não fiz nada. E aí, no final das contas, no meio de uma reunião que você fez, acabou se descobrindo que estavam fazendo queixa de mim porque eu tinha dito que alguém tinha feito algo, mas não, eu tava me defendendo porque estavam dizendo que eu tinha feito. Então, como não tinha uma vítima pro negócio, acabou. Morreu o assunto. Eu levantei da reunião e saí. Era fofoca. Era fofoca. Claro. E aí, só isso em 10 anos. Nunca mais teve. Nunca teve nada. Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom trato, pelo menos com 99% das pessoas empresários daqui da cidade do ramo da comunicação. Eu tenho alguns em especial que eu me dou ainda mais do que os outros, porque você cria um vínculo, né, do próprio trabalho. Mas a gente não quer erro ninguém, até porque eu não tenho tempo, né, Cleiser? Tipo, eu tô aqui contigo. Agora eu tenho o Reels e Live agora de tarde. Tu também tem tua. Aí começa meu plantão às 19. Eu tenho que dividir com a vida pessoal ainda, que eu tenho 5 cachorros, uma esposa e um pai que tá sempre me Conta é cobrando que eu tenho... sensacional, né? Eu tenho tá 5 louco. cachorros, uma esposa, um pai. Um pai. A gente vai se dividindo, entendeu? A minha irmã, o meu sobrinho que trabalha comigo, a gente vai se dividindo. E aí, tipo, ontem não deu nada. Foi tranquilo, graças a Deus. Aí deu meia-noite, da meia-noite até as 4 da manhã eu fiz 4 matérias. Então, tipo, hoje agora tá calmo. Mas daqui a pouco vai dar uma coisa que às vezes você toma um dia inteiro. Então, A gente nunca sabe, a né? gente tem que... A gente não tem uma coisa que a gente não consegue comprar, que é o tempo, né? Então a gente vai aproveitando aproveitando o tempo e usando o nosso tempo que a gente é pago pra fazer, que é o de serviço, da melhor forma, buscando os atalhos. Ralf, tem algumas estratégias que eu uso, de tanto que a gente absorve das histórias dos outros, que, cara, esse ano vão fazer 24 anos que eu tô nessa jornada aí. Que eu não escolhi, né? Eu fui jogado pra dentro dessa... Hoje eu entendo que é uma missão, tu contar a história das outras pessoas, e às vezes tu nem sabe o que tu tá ajudando, né? Às vezes é uma questão social, uma campanha, enfim. Mas com o passar do tempo tu vai... algumas coisas vão colando em ti, né? E não tem como descolar, e tu tem que ter cuidado com o corpo e com a saúde mental, né? Então tem algumas estratégias, por exemplo. Eu sou um cara que, em determinado horário do dia, se eu não tiver que trabalhar, ou se eu não tiver de plantão, meu telefone vai tocar, e se não for alguém da minha família, se não for alguma coisa muito importante, eu não vou atender. Verdade. Meu telefone ele vai ficar lá e eu... Cara, se for uma coisa urgente, a pessoa vai ligar, ou vai vir na minha casa, ou vai mandar um recado, né? Mas se é um toquezinho só, uma mensagem, um bip ali no WhatsApp, cara, eu agora tô olhando filme, ou eu tô jogando um PUBG no celular, entendeu? Coisa assim pra desopilar, né? Qual é a tua estratégia, Ralf? O que tu faz pra cuidar da tua saúde mental? Que é uma página que eu... Sim. Cara, se essa entrevista tivesse sido feita há 3 anos atrás, eu diria que o que eu faço eu jogo videogame, olho um filmezinho, largo o celular e deixo longe. Hoje eu posso dizer que é muito maior que isso. Hoje, dentro da terapia, né? Como até pelo próprio TDAH, e eu tenho autismo suporte 1. Então eu tenho todo medicamentos pra fazer. Então isso me ajuda ele não me ajuda a melhorar, porque é um transtorno. Eu vou passar o resto da vida com ele. Mas ele me ajuda a ter discernimento pra tomar decisões. Por exemplo, eu posso muito bem dar um tapa nesse microfone aqui. Se eu tivesse em remédio, eu tenho certeza que eu faria isso. Agora eu falando pra ti, parece que é fácil. Só tu não dá o tapa.
Mas quando eu tô sem remédio, tem coisa que eu não consigo não fazer, entendeu? Como é que tu descobriu isso? Cara, Foi através dentro de da crise? terapia, foi dentro da terapia. Aí ela me disse, não, eu vou te indicar um psiquiatra porque tu tá dando sinais de que tu tem o TDAH e o transtorno complexo do autista. E o que te levou à terapia, Ralf? Cara, o que me levou a terapia foi a minha esposa, né? A Isadora. Porque eu tinha que fazer terapia, eu fazia terapia. Mas eu fazia terapia, tipo, deixar a vida me levar. Sabe quando eu não tinha uma sequência de terapia, não tinha uma ordem, assim, toda semana eu tenho. Cada 15 dias eu tenho. Eu comecei a ter uma semana por obrigação. Até porque eu tinha tentado o suicídio. Uhum. Tá? Então eu tive que fazer, eu fazia a cada 15 dias. Aí depois, não, comecei uma semana, depois 15 dias. Mas depois eu fui naquela, tipo, porque falaram pra mim, tu tá melhorando. E eu, tô melhorando, vou gastar menos. Porque não é uma coisa tão barata pra se manter, ainda mais em Livramento. Aí quando eu fui morar com ela em Porto Alegre, moramos juntos lá em Porto Alegre durante uns 11 meses aproximadamente juntos, até ela vir pra cá comigo. Lá eu conheci uma psicóloga. E essa psicóloga, ela tinha um preço super popular comparado aqui. Eu digo abertamente, Sim, aqui sim. eu pagava R$200 uma ação de terapia. Eu pago muito menos. Bom, ela faz 4 anos já que ela é a minha terapeuta. E o meu nível, assim, que eu digo assim, de bastidores, assim, do que eu consigo lidar com situações adversas, e teve situações adversas. Teve o negócio do Ronaldinho, que tomou muito da minha saúde mental. Sim. A própria viagem para as Olimpíadas, qualquer outro tipo de problema pessoal e da própria empresa, eu soube lidar. Então, tipo, isso eu digo que é o básico, remédios e essa terapia que eu faço com uma pessoa de confiança, que pra mim tem um preço super justo. Eu faço com ela online, no caso ela é de Porto Alegre, né? Então eu faço com ela, eu faço ela online toda quarta-feira. Então toda quarta-feira, das 2 às 6 da tarde, ninguém me acha. É um compromisso. É um compromisso que eu tenho, faz parte, entendeu? Então, além disso, eu ainda sigo, eu olho meu filme, meu videogame. Tenho momentos, tipo, por exemplo, domingo de meio-dia. Cara, domingo de meio-dia é uma coisa assim, ó, eu posso estar em casa, posso estar no meu pai, onde seja. Cara, eu só saio se for uma coisa assim, ó, muito grande, então não vale a pena. Isso é importante. O domingo, até agora, eu tenho aberto muito mais pro domingo de manhã também. Porque como eu já trabalho normalmente sexta pra sábado e sábado pra domingos, onde tem a maior incidência porque tem muita gente na rua, então final de semana. Dá mais coisa. Quando eu vejo que já tá mais calmo ou alguma coisa, ou durmo cedo e boto pra despertar o relógio às vezes 6 da manhã. Tô acordado 6 da manhã, mas já dormi toda noite direitinho. E aí eu consigo viver um final de semana, um domingo muito bom. Então eu tô falando pequenas regrinhas que eu vou me colocando assim, Cleiser, porque não. Se eu disser que a minha vida ela é 1 mais 1 é 2, não é, entendeu? O que eu digo, vai te dar uma coisa, não dá dando nada agora, 3 da manhã vai dar. E dependendo do que for, se for infelizmente um homicídio, uma coisa, tu não vai ficar 1 hora ali, às vezes fica mais. A depender. Entendeu? A depender da situação. Então eu não dou bola, aquela coisa sempre, não dou bola pra comentário, não dou bola pra coisa de um cara que digo abertamente, porque uma hora vai vir à tona isso. Ele faz parte de um sindicato aqui da cidade. E aí ele me chamou de merda num comentário. Esse cara é um merda. O outro dia ele tá me mandando um release. Só que ele me manda pelo perfil do sindicato. Tá ligado? E eu pensei assim, caramba, eu vou encontrar com ele agora daqui uns dias, que vai ter um evento, eu vou encontrar com ele. E eu vou mostrar pra ele. Porque eu gosto de brincar com esse tipo de situação, entendeu? Sim, claro. O cara jamais vai ser estúpido qualquer. Eu pensei assim, hein, olha aqui, porque é uma pessoa que me conhece desde pequeno. Entendeu? Já me conhece, ele conhece o Ralf, ele não conhece a Sentinela, ele conhece o Ralf. Sim. E ele tá falando que o Ralf é o meu. Eu pensei assim, caramba. Tem situações que eu brinco. Porque às vezes as pessoas que tu conhece a tua vida pessoal e ela vem ter chamado uma situação, assim, cara, esse cara não gosta de mim, mas ele sempre. Não, aí a Dora me falou assim, não, é que ele tá sempre precisando de ti. Ele tá sempre precisando que tu faça a matéria dele. Bota a maneira de precisar, né? Só que aí eu acho que ele falou muito no impulso, porque eu escrevi uma palavra errada, o corretor da imagem era pra escrever a palavra cobre, fios de cobre. E o corretor saiu fio de cobra. Aí eu fui lá e corrigi. Só que tu corrige no Instagram, só que no Facebook ele não se corrige. Eu teria que apagar o vídeo e colocar, só que já tava rolando o vídeo. Eu não vou ligar por causa de um fio de cobra. Botei nos comentários, pessoal, ó, assim, aconteceu isso. E ele, obviamente, o cara que comenta esse tipo de coisa, ele nem olha esse comentário que tem ali, o primeiro comentário fixado tá a correção, entendeu? Tá corrigido. E ele chegou e toma, mandou. E aí, sabe quando é que eu parei de ler comentário de publicação? Na época que me fez muito mal, cara, e não era uma coisa que era diretamente ligada a mim, não era um problema meu, mas aquilo acabou me trazendo um problema e me afastou bem mais de rede social, especialmente na questão comentário, na época do famigerado, do famoso Te Retira, né? Sim. Então, naquele período ali, eu deixei de ler comentário.
Porque as pessoas, às vezes, elas vão lá, elas enxergam o sentinela na rua lá, né? O Ralph barra sentinela. Elas não enxergam o Ralph Pereira Quevedo, enxergam o Ralph Sentinela. Uhum. Né? E elas não percebem que tem ali, tem um CPF, tem um RG, tem uma vida, tem 5 cachorros, uma esposa, um pai, como tu fala. E elas acham que aquele cara ali, aquele personagem, tu pode xingar, tu pode falar o que tu quiser, etc, etc e tal. E não é assim. Então, naquele período, cara, eu deixei de ler comentários das coisas que eu publico, assim, de material. Às vezes alguém me diz, alguém escreveu tal coisa a respeito de tal matéria. Que legal. Mas eu não li, então se eu não li, não vai me afetar. Embora eu saiba, alguém escreveu, alguém baixou a lenha no trabalho de vocês. Que bom, né? Se baixou a lenha porque foi lá e viu. Obrigado por ter registrado lá a visualização. Se ele marcou a visualização dele, pra mim tá ótimo, né? Sim, tá ali, disso, né? Deu engajamento. Agora, ali. eu não vou ir lá ler pra ver se é isso, né? E daqui a pouco ficar pensando, quem é essa pessoa? Ou, vou encontrar na rua. Não, eu ignoro, velho, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas descarregam ali coisa do seu próprio dia, né? Exato. Ela espelha nas pessoas suas próprias ações. Eu me marcou esse pra te contar um exemplo. Porque quando você trata de uma pessoa, porque o que a gente mais vê é assim, livramento não é mais a fronteira não é mais da paz, essas coisas assim básicas. E aí tu vê uma pessoa que tem uma representatividade dentro de uma classe, então, tipo, tu vê que assim, cara, se ele pensa isso, o que esse cara não tá passando pro meio, entendeu, dele? Exatamente. Então eu acho que as pessoas têm que saber a responsabilidade, como eu tenho a minha, a pessoa tem que saber a responsabilidade de assumir algum órgão, ou que seja, entendeu? Às vezes, quando eu saio de casa todos os dias, se não tivesse sentinela, se eu fosse o cara que trabalhasse independente, fosse autônomo, vendesse, lá, não desmerecendo, mas eu tô vendendo rapadurinha na coisa. Eu represento a minha família, entendeu? Eu tô levando o nome do meu pai, da minha mãe. Quando tu vai almejando maiores coisas na tua vida, tu vai tendo uma representatividade maior. Ou seja, mais pessoas, infelizmente ou felizmente, vão ser levadas pelo que tu fala. Então, se tu tá levando esse tipo de situação assim a público, uma coisa que coisa de vizinho fofoqueiro, sabe? Então, acho que as pessoas muitas vezes têm que repensar as pessoas que colocam pra ser sua liderança. Por isso que o Brasil tá desse jeito, na verdade, entendeu? Em altos e baixos. Ralph, tu lida muito, especialmente com a questão da área da segurança, né? Barra criminalidade. Qual foi a situação mais difícil que tu, desses 10 anos aí que tu enfrentou e que realmente, cara, isso aqui se eu não tirar, vou precisar tirar o pé ou vou ter que buscar ajuda? Qual foi a situação assim mais preocupante, digamos? Não, eu vou te falar uma situação preocupante, mas que ela se tornou preocupante pela boca dos outros. Lembra quando teve o negócio da comemoração do Inter lá, que me deram uma pedrada na cabeça e coisa e tal? Sim. Ali eu me senti aquele dia, entre aspas, vulnerável, uma coisa que eu nunca me sinto. E não me sinto até hoje. Aquele dia especificamente eu me senti. E o pessoal falou, porque os Colorados agora vão querer dar no Ralph, coisa e tal. E eu pensei, não, mas eu falando, não, mas não foi um Colorado que me acertou. Foi um cara, um uruguaio, camisa do Penharol, que por sinal tá preso, em Montevidéu tá preso, que é um assaltante, já tinha feito matéria de 2 assaltos dele. Aí depois ele foi preso por um assalto aqui, pra as pessoas não ficam também lá. E aí depois lá em Montevidéu ele tá preso agora, talvez acho que por tráfico. É algo grande, entendeu? Então um cara que tinha um histórico de criminalidade, tava no meio dos Colorados e ele tava com a camisa do Penharol, ele não tá com a camisa do Inter. Por isso que eu vi. Sim. Aparece também na filmagem ele pegando e vazando com o celular. Que eu tava ao vivo naquele momento. E aí as pessoas começaram a me colocar numa situação assim, agora vão ter que pegar. Porque as pessoas gostariam, muita gente que gostaria disso, entendeu? Muita gente que não gosta, que não tem nada a ver com o time, não tem nada a ver com o Grêmio e Inter. Até porque a situação não foi... Os culpados daquele dia não foram os colorados que perderam o Grenal, foram os gremistas que foram com pedra tirando os colorados, porque a sede dos colorados eram ali. Sim. E eu pensei assim, cara, ou eu sigo a caminhada em direção ao centro, que era na faixa lá em cima, ou eu vou por aqui e pego a briga, porque a minha área é essa, entendeu? Sim, a brigada vai atuar ali. E eu fui, só que aí eu te falo o não medicamento. Eu fui tão crente que, bom, eu vou lá fazer meu trabalho, que ninguém, como se eu não tivesse com uma camiseta, perdão. Uma camiseta naturalmente, entendeu? Uma camiseta branca. Sim. E aí eu fui fazer lá e aí começou, começou, não, que isso, Ralph, não sei o que lá, não. Tu viu que foi eles, né? Não, eu tô vendo que foi eles, falei na live que foi eles. Aí do nada vem esse cara e me acertou. Ainda bem que conseguiram prender, identificar, é uma coisa muito boa, entendeu? Sim. Nesse dia, por um breve momento, como a minha cabeça passa muita coisa ao mesmo tempo, muito rápido, nesse dia, por um breve momento, enquanto eu tava caído no chão, assim, até eu apagar, eu pensei assim, cara, eu não sou nada. E aí eu só me lembro de estar no hospital.
Eu só me lembro de estar no hospital. E aí acho que aquele dia havia um policial militar de folga que tava passando e deu uns tiros pra cima. E aí saiu todo mundo, meio que esses tiros pra cima, sabe como é que é, né? Tudo machão, mas deu um tiro pra cima. Sim. Cada um, porque era gurizada. Foi um pra cada lado, foi o que aconteceu. Aí eu só me lembro de estar no hospital, estar chegando no hospital. E aí, mas eu conseguia reconhecer bem direitinho a cara da pessoa, toda a situação. Mas esse dia, por aquele breve momento, passou muita coisa na minha cabeça. Aí aquele dia eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou ter que pisar o pé no freio de onde eu tenho que estar. Eu tenho que estar em cima da reportagem, mas não precisa estar tão em cima da reportagem. Reposicionar. Né? É, e aí veio, o que veio depois disso aí? Veio vários treinamentos que eu tive em Porto Alegre, não me lembro agora o nome da empresa, acho que é Seite o nome da empresa. Com uma empresa de segurança, é uma empresa, na verdade, de um militar aposentado, que dá cursos para militares. Só que aí ele começou a dar curso para militar, e eu comecei a fazer curso como imprensa, Sim. dentro com os militares. Então a gente fez... Na época a Lona fez de motora, depois eu fui aprendendo também na Direção prática defensiva. isso. Direção defensiva com o pessoal que era na época, era como eles faziam a escolta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro recém tinha sido eleito presidente. Eles eram os caras que estavam em Brasília, assim, até no próprio currículo dele, quando eles foram apresentar o curso, tá os caras tudo lá todo o tempo. Então a gente começou meio que se especializar de como atuar em situações como essa. Distúrbio, briga, confrontos. E aí hoje, olha, eu devo ter uns 5, 6 cursos que eu fiz assim. Então eu tinha um rápido, como é que o cara anda correndo, voando, tá brigado. Não, tipo, nada é por acaso, a gente não faz isso porque a gente é louco. Entender? Só porque o cara não tá com um vestido, um uniforme, uma roupinha padrão, uma coisa, não quer dizer que o cara seja por ele mesmo. Só que isso, conforme foi passando o tempo, essa credibilidade do tempo, de te verem todos os dias fazendo a mesma coisa, as pessoas não se questionam mais. Já é natural elas acontecer esse tipo de coisa. E as pessoas passam a aceitar, passam a colaborar, né? Isso, muito, assim, ó, de avisar, de mandar vídeo, bom pra nós, né? Manda um vídeo, manda uma coisa. Agora há pouco nos bastidores só mandando umas fofocas, às vezes, que pode ser uma baita notícia, mas às vezes é uma fofoca, entendeu? Ele quer que aquilo vire notícia. Tem que saber filtrar. Bom, e aí entra... aí é jornalismo, né? Isso. Saber filtrar. Até porque o meio, e tanto Sentinela quanto a Lince, quanto a Osa Filmes, a gente é só meio, né, cara? A gente não a gente é uma ligação, a gente faz uma ligação, entendeu? A gente não fabrica o fato, a gente pega o fato e entrega pras pessoas, né? Depois cada um lá que claro. julgue como vai receber, né? O Sentinela daqui a 10 anos, Alf. O Sentinela tá fechando 10 anos, o que tu projeta pros próximos 10? Cara, pros próximos 10 anos, eu quero ter feito uma das realizações que eu tenho na minha mente, que até por questão de futuro, como a gente vê o mundo hoje, tá? Eu sonho em fazer uma Copa do Mundo, fazer uma cobertura de Copa do Mundo, que não é uma coisa que eu vou fazer talvez nem nessa e nem na próxima, talvez seja uma na outra ainda, porque eu quero fazer, né, não é a mesma coisa chegar na Olimpíada que tu numa cidade só. A Copa do Mundo é um país inteiro, então tu tem que viajar, esparramado. O custo é maior. O custo é muito maior, então eu tô começando a fazer essa especialização dentro do esporte agora, pra poder criar, que eu digo, os atalhos, poder também aos poucos querer, entre aspas, descansar, entender? Ter horários, ter coisa, eu vou trabalhar um domingo de tarde, mas eu sei que toda noite eu vou conseguir dormir bem, entende? Então algumas coisas, quem sabe o Sentinela no futuro, ele não migre, mas tenha outras prioridades, entende? Então eu quero muito nessa parte esportiva mais pra frente, e se um dia tiver que sair de Livramento, não vai ter problema. Por mais que eu vou ter muito orgulho de ter sido criado em Livramento, mas se um dia me chamassem para trabalhar em algum lugar, não tem problema nenhum. O Sentinela pode seguir sendo aqui e eu posso ir para outro lugar. Mas se eu tiver que levar o Sentinela para outro lugar, não tem problema também, não tem problema. Porque a internet ela é tão democrática, sabe? Hoje nós temos a gente que nos assiste. Sabia que agora, no último mês... E hoje a questão presencial é relativa. No último mês eu tinha mais gente, fora a Ribeira, obviamente, tinha mais gente da Argentina do que do resto do Uruguai, como mais espectador do Sentinela. Talvez pela época de transição de argentinos, pela essa região. Pode ser. Então, mas aconteceu, é algo raríssimo já, como todos têm argentino, mas nesse verão, teve mais argentinos do que o resto do Uruguai inteiro nós assistindo. Então vai te ver como tu vai deslocando o teu público, entendeu? Agora se eu quiser fazer com que mais argentinos vejam, eu tenho que produzir mais conteúdos que eles
que eles sejam de interesse deles. E assim vai indo. Então, E vai se renovando, né? vai se renovando. Ralf, o Cazé é um espelho pra ti, pelo modelo? Porque Cara. o cara que começou dentro de um quarto, né? Sim. O cara tava dentro da casa dele, no quarto dele, falando. Porque. E uma vez eu vi uma entrevista dele que ele disse que aquilo ali pra ele funcionava também como uma forma de terapia, né? Ele Sim, falar, sim, abrir o sim, telefone e falar. O cara fazia live de 4 horas, né? Pra mim, 5 horas, né? o meu trabalho, hoje, trabalho por muito serviu como terapia. Eu já digo, os dias que eu posso dizer, esse dia eu tô mais abalado, ou por alguma coisa, as coisas me afetam mais, são dias que eu não tenho matéria nenhuma pra fazer. Dia que tá calmo. Pega 3 dias chovendo, tem aquela chuva de chove e não molha, sabe? Que ninguém faz nada, ninguém se mexe, ninguém nada. E aí a gente fica sem. Não é que a gente fique sem notícia. A gente fica sem pauta, entendeu? Tipo, notícia vai acontecer uma coisa ou outra, mas eu não quero só fazer o factual. Eu quero que aconteça, ou que pessoas façam coisas relevantes e ninguém faz nada. É que o que nos move com perdão da redundância, é o movimento, né? É o movimento, entendeu? É que tu vê que nós estávamos ruim de notícia porque não há movimento. Nesse verão, até por algo muito assim, de todos os verões, foi um verão movimentado. Onde tem muita gente na cidade querendo promover alguma coisa, tendo iniciativas, até para o poder público fazendo movimentações. Esse ano eleitoral também é um ano que faz com que as pessoas tenham que sair da sua zona de conforto para trabalhar. Então muita gente que fica no ócio vai ter que aparecer esse ano, então isso nos ajuda. Mas sobre o negócio do Cazé, cara, o Cazé, o Sentinela surgiu antes que o Cazé. Bem antes que o Cazé. Só que o Cazé está no centro, e eu estive em São Paulo algumas vezes, até pelo negócio do jogo do Ronaldinho no ano passado. Ele tá num outro planeta, né? É um absurdo, assim, tudo é negócio, entendeu? Tu olha pra uma pessoa, ela já olha pra ti, eu pensei, cara, tu faz isso. Olha pra te ver, olha a diferença, Kleiser. Eu tô contigo aqui, eu vou te visitar um cliente. Ele vai assim, tá, e quantos seguidores tu tem? Eu tenho tanto seguidor, tá, beleza. Tá, o fulano de tal falou, tem tanto seguidor e me fez tanto valor. Tá, mas ele é bem menor que o meu, mas eu posso equiparar um valor, ou a gente pode acertar alguma coisa, beleza. Lá em São Paulo eles perguntam ao seu time, quanto tem de seguidor? Sério? Tipo, tu movimenta tudo isso de gente. Tu entende a diferença? Sim. Ele já tá pensando, cara, que legal, ele tem muito público. Ele não tá me comparando o meu público do outro já pra... já pensando no que... Ralf, é muito negócio. Quando eu falo que aqui, especificamente aqui, a gente vive num planeta, e as pessoas agora pararam de me criticar por isso, porque foram vendo com um exemplo prático que, especialmente, esta cidade é um planeta. É diferente. É diferente. É muito diferente. É muito diferente. Muito, cara. Eu tive o privilégio de passar quase 20 anos da minha vida viajando como músico profissional. As pessoas, eu já fiz algumas coisas, as pessoas às vezes lembram que o Kleiser era músico, sim, foi músico profissional durante 15 anos da minha vida, rodando mesmo. Na estrada. Na estrada, conhecendo outras regiões, outros estados, outras pessoas, gente boa, gente média, gente muito boa, gente muito ruim. Pessoas, né? E tu acaba vendo essa diferença no trato que as pessoas têm na hora de fazer negócio. O negócio, o modelo e o estilo das pessoas que fazem negócio fora Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, é outra coisa. Por isso que tu entende que aquela é uma região desenvolvida. Né? Sim. Não falando mal da nossa região, mas cara, mas é inevitável comparar. Eu tô falando a mesma conversa, só que a conversa dele é com otimismo. Exato, é isso. Entendeu? Não é uma conversa de que... e no final esse cara ainda te pergunta, cara, como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode melhorar isso? Porque parece que tu tá fazendo... Parece que ele tá fazendo um favor pra ti, eu tô te ajudando, eu não tô te contratando, eu tô te ajudando. Então, tipo, isso faz o Cazé surgiu dentro de um centro de negócios. Entende? Então, muita coisa que vai surgir em São Paulo, na teoria, sempre vai se desenvolver muito maior, muito mais rápido. E ele conseguiu, assim, de uma forma... E pra mim é um espelho, entendeu? Depois, a forma dele ser como... Que a Cazé TV, empresa Cazé TV, o quadrado Cazé TV, não o Cazé... aquela máquina funciona, isso é inspiração. Não tem como não dizer que não. Porque ela por mais que às vezes entre em polêmica e tal, ela deixa muito mais leve e as pessoas se identificam com a forma com que ela se comunica. Hoje ele tem repórteres lá, ex-Globo, né? Sim. Que estão adorando, amam tá lá. Entendeu? Porque já era que os caras já tinham esse estilo, mas tinham que preencher os requisitos daquela empresa, né? E aí muitas vezes tu te limita, tu tem um limite, entendeu? Às vezes tu tem uma própria opinião, alguma coisa assim, tu consegue ter uma liberdade. Entendeu? Então eu acho que isso é a internet, entendeu? Até a própria GETV que surgiu depois da Cazé TV para literalmente copiar a GETV, ela tá crescendo muito rápido. Mas quando você criou a GETV, ela se criou para ser uma Cazé TV.
A GETV tá completamente amparada, porque, por exemplo, ele colocou todo o vídeo da GETV, ele vai em collab com o ge.com, que já existe há 10 anos, entender? Então, como é a coisa de fazer um collab, nós fazer um collab numa matéria nossa com a Cazé. Tu vai dar um boom, entendeu? Óbvio, então, a Cazé não, quando começou era o Casimiro e mais a Cazé TV. Então é ele com ele, entendeu? É tudo orgânico ali. É tudo orgânico. Então você cria um vínculo muito maior com as pessoas que estão ali. Não porque apareceu no teu feed, porque eles estão impulsionando por algum tipo de coisa. Isso é muito legal. É muito legal. Bom, o Sentinela tem um crescimento orgânico. O Sentinela tem um crescimento orgânico. A Lince Comunicação tem um crescimento orgânico, a Conexão TV. Porque a gente sempre teve um quê, assim, o Samuel Palmeira, que teria nos acompanhando ali fora, a gente sempre teve um quê com essa coisa do cara. A gente precisa produzir material e se as pessoas forem receber, se as pessoas gostarem, elas vão gostar porque elas vão gostar e pronto. Claro. Não precisa forçar, indicar as pessoas a receber sim. Impor, parece estar impondo, entendeu? Impor, né? Pra mim, às vezes, o impulsionamento, embora às vezes seja necessário por uma questão comercial, mas quando é um conteúdo que tu produz, cara, o legal é que as pessoas recebam e elas façam essa movimentação, claro, façam esse conteúdo se multiplicar e chegar para outros, né? Tu que é o chamado orgânico, eu indico muito essa parte do orgânico, até para os nossos próprios clientes que a gente faz o marketing deles. Porque, não só pela parte da imposição, mas é a prova de que o teu material é bom. É a prova que o teu material é bom. Entendeu? Ralf, qual é o melhor horário para postar? É às 9 da manhã ou às 3 da tarde? Cara, dependendo do teu conteúdo, vai postar independente do horário, vai sair bom. Sim. Entendeu? Isso vai ser o mínimo do que vai ser. Entendeu? Tu não vai postar não vai postar às 2 da manhã e achar que teu conteúdo vai estar o mesmo às 3, mas coisas básicas, eu posto 12h15, porque muitas pessoas postam às 12 ou às 12. Cara, posta nessa volta desse horário. Entendeu? Mas se teu conteúdo for bom, ele vai chegar. Tem um lance que deixa a gente muito feliz aqui. Dos conteúdos que a Lince, que a Oza tem produzido, que é o Entre Linhas, que é o podcast dos guris aqui. Cara, o Entre Linhas tem um alcance fabuloso e orgânico. Eu fico feliz com isso, entendeu? Porque... e ele é feito por uma nova geração de comunicadores, entendeu? E acompanha os bastidores, acompanha a produção da Fernanda, o empenho, né? E o diálogo. Eu só observo, né? Sim. Mas tu troca de papel com ele, tu vai pro bastidor ali. Bastidor e vou ver o resultado, cara, e eu fico feliz porque ele... Cara, o outro papo, no primeiro mês que nós gravamos 3 episódios, ou 2 episódios, no primeiro mês, sem ninguém conhecer a rede social, que é uma rede social separada, né? Ninguém conhecia, a gente chegou a quase 100 mil pessoas, né? Cara, isso é um negócio maravilhoso, porque as pessoas acabaram se identificando com aquele tipo de assunto, com aquele tipo de conversa, que não é aquela coisa formal de tu entrevistar o político e já saber o que o cara vai falar. Cara, vou até confessar uma coisa que eu tenho pavor de entrevistar político, né? Porque o político, às vezes, tu tá vendo no olho dele que ele não tá vendendo aquilo que ele tem. Ele tá vendendo outra coisa, né? Sim, o que ele falou aqui pra ti, ele já falou em 70 mil entrevistas só hoje. Cara, e às vezes tu sabe que, o cara vem aqui pregar pra ti uma coisa que na vida real não é o que ele pratica. O político, se tu falar uma pergunta errada, ele vai se levantar e vai até embora. E tu fica como ruim. Entendeu? Tu fica como ruim. Então, eu gosto de entrevistar o Ralf Pereira Quevedo, o cara que tem uma história pra contar, o Zé, o João, entendeu? Que as pessoas vão ver isso, daqui a pouco as pessoas vão ver esse nosso podcast aqui. Porra, eu não sabia que o Ralf fazia terapia, cara. Cara, tá aqui o impulso que eu precisava para eu também fazer a terapia, entendeu? Eu acho que as entrevistas, o que a gente faz, se a gente conseguir chegar para as pessoas com alguma coisa que modifique lá o seu dia, pro melhor, né? Pronto, valeu. De cada entrevista que eu faço aqui, se alguém que estiver assistindo conseguir pegar um pouco ali para aplicar na vida dela, né, e tomar coragem, volto a dizer, tipo, por exemplo, o exemplo da terapia, que é legal, cara, já valeu o fato da gente estar aqui, de ter investido em equipamento, luz, etc e tal, porque isso é vida real, né? Claro. É como eu digo, veículo e meio, cara, não é partido político, né? Sim. A gente é só meio, e eu defendo que tanto nós aqui da Lince, da Oza, e acredito que vocês também e todos os demais, ou a inocência é minha, né, Ralf? Eu acho que a gente tem a obrigação de, quando encerrar seja uma entrevista, seja uma live, de fazer com que o cara que está recebendo lá ele esteja melhor do que quando ele começou a assistir, né? Sim. Porque aí o nosso trabalho deu resultado, né? Seja o trabalho como terapia, que funciona para nós. Cara, para mim o trabalho é terapia. Às vezes eu fico lá, nada acontecendo, né?
Bom, mas então eu vou jogar no celular ou vou assistir, eu assisto muito material no YouTube, né? Cara, vou lá e fico lá, assisto série, assisto filme e eu gosto de estar em casa. Ah, mas, cara, tu não vai na festa, tu não vai. Cara, eu gosto, eu sou caseiro, eu gosto de estar em casa, entendeu? Mas eu tô em casa, mas tô conectado, cara. O celular tô ligado. tá ali, eu tô ligado no que tá acontecendo. Escuto rádio, assisto telejornal, assisto muito canal de notícia, né? Só Cara, tá no lugar onde você sente bem. só Cada tô ali, da velho. gente é o nosso tempo, não adianta, né, cara? Entendeu? Só tô ali, sinto falta até hoje do poeta, que era meu labrador, que morreu com 17 anos, não tem cachorro que nem tu, né? E, cara, quando eu vi que o Simão tava ruim de cara, já passei por isso e É foda. foda. É foda. Entendeu? E tanto que lá em casa até hoje, por enquanto, ainda há um luto canino. Até hoje não entrou outro cachorro, né? A gente ainda tá no processo de. Já é o momento. Já dá. O Fabrício tá, né, tá sempre nessa perguntando pra. Cara, já dá. E aí, já é esse ano que nós vamos ter outro cachorro. Aí vai. Daqui a pouco vai, porque também é O parte teu era um desse grande, processo. né? Era um cachorro grande, né? Era um poeta que era filho de uma Ele era um Rottweiler? labradora, era um labrador. A mãe dele era daqui do Canil da Brigada, a Alfa, e o pai dele era do Canil da Polícia Ribeira, né? Tom. Que era o Apache. Então era um cachorro com DNA policial, sim, né? Sim. Mas não é esse o caso, é que ele era um Claro, membro da claro, família, claro, entendeu? não. E essas coisas que te completam, né? E a galera às vezes aponta o dedo pro Ralph, bah, esse cara é um merda, como o cara escreveu lá, mas o cara não sabe desse lado da história, né? Ou me xinga, bah, mas o cara não sabe como é que é. Porque eu sei que às vezes ele não sabe como é, que eu não vou lá no tal do comentário, cara. Sim. O cara não me conhece, então foda-se. Ralph, eu quero te agradecer a tua disponibilidade. A gente tá aqui, a gente ocupou aqui quase 45, 50 minutos, uma hora. E eu não sei como a gente tá desconectado aqui, se aconteceu alguma coisa no mundo lá fora. Sim. Se aconteceu, nenhum de nós dois estava lá, perdemos a pauta, né? Mas não vamos estressar por isso também. Perdemos pra Faz parte. bater esse papo aqui. Que é muito bom. Bata um outro louco. papo. Sabe que aqui a nossa casa está aberta. Pra quem não sabe, eu também atuo lá junto com o Ralph no Sentinela Verdade. 24 horas, né? Sou um prestador do Sentinela. Os dois repórteres do Sentinela estão aqui. Os dois repórteres do Sentinela estão aqui. Estou aqui. Quero dizer para vocês que esse cara aqui que eu vi começar, a gente trabalhou, eu acho que muito pouco tempo lá na plateia, num período que eu estava em transição, saindo, depois voltei, acho que 6 meses, o Ralph tá lá. Com o Zanã, trabalhou mais com o Zanã naquele período, né? Sim. Que agora é nosso parceiro aqui, da Lince, da Osa, né? Então a casa aqui tá aberta para você sempre, Ralph. Tu precisar da gente aqui, tu sabe que não tem, né? Por isso, tô precisando de alguma coisa aí, dá para fazer aí, dá para chegar aí. Cara, se não tiver ninguém, tá aqui a chave, pega, entra, ocupa, acampa. Sim. A casa aqui é tua, da gurizada tua lá. Muito obrigado, Ralph. Muito obrigado, uma honra mais uma vez, agradecer pelo convite, agradecer a todos vocês que nos assistiram e vão nos assistir ao longo dessa jornada aí, quando aparecer o vídeo, aparecer para vocês. E não nos queiram mal. Ficam para uma próxima, tem aí bastante coisa aí para nós contar e dividir, trocar ideia, tá? Porque sabe que a gente sempre tem papo, né, Cleider? Sempre. De toda coisa que acontece na nossa vida tão movimentada que ela é. A gente tinha que botar o Marcelo junto aqui. Acontece muita coisa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cleider, a ti e toda a equipe aí, tá junto contigo. A casa é nossa. A realização da Lins Comunicação e Osa Filmes, a direção de imagens do Marcos Ozanã, Samuel Palmeira, produção na administração Fabrício Marcel e Fernanda Toledo. Outro papo desse final de semana fica por aqui. A gente volta. Curtam, compartilhem, e não esqueça da gente, que nós vamos estar com vocês a qualquer hora e em qualquer lugar. Um abraço, tchau.